Olá, meus amigos, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 6 ao 7, onde Jesus fez a seguinte afirmação: Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. O que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um espírito desperto na carne. Bom, com base nesta afirmação de Jesus, se levanta uma questão um tanto interessante para fazer você refletir. Por que exatamente o mestre afirmou que é necessário se tornar um espírito? A resposta é simples. Porque a carne, o buscador, é falso. Não é a carne que irá despertar do espírito, mas é o espírito que irá despertar na carne, meu amigo. Sim, o único problema é quando o buscador, a carne, acredita ser a realidade. Agora, quando o buscador percebe que ele é falso, aí sim começa o verdadeiro despertar. Você precisa compreender que o buscador, a carne, é falso. Sim, preste atenção. O buscador é a ilusão do ser, exatamente como num sonho. A ilusão, o sonhador pode até querer despertar, mas na realidade, quem irá acordar é o verdadeiro. No sonho, quando você está sonhando, dentro do seu sonho, você pode até querer acordar, despertar, mas quem irá acordar é o verdadeiro, não a ilusão do sonho, não quem você pensa ser dentro do sonho. O mesmo ocorre aqui. Não é a carne que irá despertar, não é a carne que irá encontrar o Senhor, e sim o verdadeiro, o Espírito. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, pois é o Espírito que irá retornar para a casa do Pai, não a carne. A carne irá retornar ao pó da terra. Moisés, ele não entrou na terra prometida, porque Moisés, sim, a carne, é o falso. Eu, reconhecido por ego. Quem você pensa ser, na realidade, é uma ilusão, pois o verdadeiro ser é espiritual. Veja, meu amigo, o que consta no livro de Atos, capítulo 22, versículo 7, diz: Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O buscador Saulo de Tarso não estava buscando a Deus, estava perseguindo a Deus. Por quê? Porque o buscador é falso. Somente quando Saulo de Tarso se tornou Paulo é que, na verdade, ele se tornou um buscador verdadeiro. Porque ninguém pode buscar a Deus através da carne, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso é necessário se tornar um espírito. Sim, veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos discípulos: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. É impossível um ser humano alcançar a salvação. Não há como o buscador despertar do Espírito, pois é o Espírito que desperta na carne. Os seres humanos estão invertendo a lógica natural. É o Espírito que ressuscita, não a carne. Por isso, é necessário primeiro morrer para poder entrar no reino dos céus. Quem morre é o buscador, reconhecido por ego. O ego não entra no reino dos céus. Moisés não entrou na terra prometida. Por isso é necessário morrer. Morre o falso eu, e o buscador, o espírito verdadeiro, desperta. Esta é a passagem do filho pródigo. É o filho que retorna à casa. Mas não são os filhos da carne que são filhos de Deus. É este espírito que irá buscar retornar à casa do Pai, não a carne. Veja o que consta no Evangelho de João, repito, capítulo 3, versículos 6 e 7. Necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que nasce do Espírito se torna de fato um buscador. Aquele que irá retornar à casa do Pai é o Espírito, não a carne. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito, se desdobrando através de todos,
pois todos nós somos um em Deus e Deus é um através de todos nós, um único ser, porque ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem desceu do céu? Foi o Espírito, veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados. É o Espírito que é enviado. A carne é apenas a vestimenta do Espírito. A vestimenta pertence a este lugar, meu amigo. Você nunca ouviu que nós viemos nu e retornaremos nu? A carne é apenas a roupa do Espírito, que o Espírito se utiliza neste lugar. Mas o Espírito é a nudez do corpo. O Espírito, ele veio sem o corpo, irá retornar sem o corpo. O buscador, repito mais uma vez, é falso, pois o corpo não pode encontrar a Deus. É o Espírito que irá se encontrar nos ares com o Senhor, com o Criador. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. O Espírito de Deus não é o homem. Este Espírito de Deus é o próprio Deus vivo, em manifestação através da carne, pois toda a carne é Deus em manifestação visível, inconsciente neste lugar. A sua verdadeira identidade é espiritual, que é a identidade de Deus. Deus não precisa buscar-se a si mesmo. Você viu Jesus buscando a Deus? Você viu Paulo? Não estou falando de Saulo de Tarso. Paulo buscando a Deus? Você viu algum profeta buscando a Deus? Moisés buscando a presença de Deus? Não, meu amigo. Eles estavam o tempo inteiro na presença de Deus porque eles e Deus eram um só. Como assim buscar a Deus? Se o próprio Jesus afirmou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como pode alguém buscar a Deus sem reconhecer que na verdade você é o próprio Deus? A questão não é buscar, é despertar. Desperta tu que dormes. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, disse o apóstolo Paulo, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo natural, a mentalidade da carne, deve morrer para o Espírito despertar em seu lugar. Como assim o buscador encontrará a Deus? Não, o buscador deve morrer. Se chama renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la, porque essa não é a sua verdadeira vida. A vida do homem é o Espírito. O corpo em si mesmo não possui vida, meu querido amigo. Por isso disse Jesus, deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Aquele que ainda não despertou do Espírito se encontra morto espiritualmente. Como assim? Você ainda está buscando a Deus? Enquanto você não perceber que você é o próprio Deus, você nunca encontrará o verdadeiro. O verdadeiro não é encontrado, senão através da renúncia de quem você acredita ser. Remove quem você não é. E em você, então, se deparará com a sua verdadeira identidade, o eu sou. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, acrescentou Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O buscador, Paulo, o corpo humano de Paulo, ele estava aqui na terra. Mas quando Paulo percebeu quem ele era na essência, ele já se encontrava nas regiões celestiais. O Espírito se encontra fora do espaço-tempo. O Espírito já está na eternidade. Quando você perceber quem você é, tragada foi a morte na vitória. Você já estará na eternidade. Embora o buscador, o corpo, ainda esteja neste lugar. Você não será mais o corpo. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O corpo humano de Paulo ainda estava vivo, mas não era mais Saulo de Tarso que estava vivo. Não era mais o buscador, o falso eu, mas o próprio Deus desperto na carne. Disse Paulo, já não vivo mais eu, porque Paulo percebeu que ele, na essência, era o próprio Deus que estava desperto na carne. A partir do momento que não houve mais buscador, Paulo percebeu quem ele era na essência. O buscador, a mentalidade da carne, que está te iludindo, fazendo você acreditar que você é este corpo separado de Deus. Este é exatamente o problema. Esta é a ilusão a ser destruída.
A ilusão da mentalidade da carne é que te separa de Deus. O buscador é falso. Por isso você precisa nascer de novo. Para encerrar, no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4, acrescentou Paulo: quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá que você não era o buscador, pois Deus não precisa buscar-se a si mesmo. O buscador não possui consciência de quem ele é na essência, por isso ele busca. Mas, pelo fato dele estar buscando, isso testifica que ele nunca poderá encontrar. Porque Deus não precisa ser revelado, pois ele é exatamente o que ele é e está exatamente aonde ele está, desde o princípio. Você apenas não o encontra porque você acredita ser exatamente este corpo separado do Espírito. Quando você entender que você é o Espírito e não a carne, então a busca terá terminado.